lugar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera, estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza. Olá, meus irmãos, meus amigos, boa noite para você que está nos acompanhando. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, nesse momento que estamos juntos, participando de mais um culto online. Eu espero que não seja apenas mais um culto, mas que o Senhor possa falar ao meu e ao seu coração nesse instante. Quero convidar você, se você pode, parar o que você está fazendo agora, fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, é com gratidão que estamos aqui, Senhor, com o nosso coração, Pai, com expectativa e esperançosos, Senhor, por mais uma mensagem, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem preparado, Pai, para as nossas vidas, Senhor, neste momento. Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê graça, que o Senhor ministre, que o Senhor fale com cada coração, conforme a necessidade de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Querido, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Esse é um texto muito conhecido e muito usado quando se fala sobre o tema em que nós estamos abordando nesse mês de novembro. Nós estamos participando em todos os cultos, né? Com o tema da mesma mensagem, né? Cujo tema é a gratidão. E hoje eu não poderia deixar de mencionar, é um texto que eu gosto demais, que fala muito ao meu coração. E quando se fala em gratidão, a primeira coisa que vem, o primeiro texto que vem na minha mente é sobre esse texto de Lucas. Eu vou ler do verso 11 ao verso 18, ou seja, 19, diz assim: De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Verso 15: Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, aqui nós vemos uma situação em que nós vemos que 10 leprosos foram curados. Jesus passou por ali e não era somente um que precisava da cura, mas sim 10 precisavam, 10 estavam leprosos, 10 estavam
necessitando de cura. E eu quero compartilhar rapidamente qual era o estado desses leprosos, qual era a aparência dessas pessoas, o que eles causavam. A aparência deles enojava as pessoas à sua volta, ou seja, ninguém ficava próximo deles. Eles tinham calombos nas bochechas, no nariz, nos lábios, na testa, cordas vocais ulceradas e faziam com que a sua voz, a voz deles, ficava áspera. A ausência de sobrancelha transformava os olhos em olhares vazios. Músculos atrofiados, tendões contraídos faziam com que as mãos parecessem garras. As pessoas evitavam ficar próximo deles. Por quê? Porque era contagiante, porque era contagioso aquela doença. Mas Jesus, mas Cristo, teve compaixão deles. Assim, enquanto as pessoas davam um passo para trás, Jesus, o Mestre, quando viu eles, ele fazia diferente. Ele dava um passo para frente. Ao vê-los, olha o que diz o verso 14. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. E o verso 15 ao 18 diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este, o estrangeiro? Queridos, aqui somente um teve a atitude de gratidão. Somente um dos 10 que foram curados teve essa atitude de reconhecimento daquilo que ele recebeu, do tamanho do benefício, ou seja, da cura. Todos passavam pela mesma situação, mas apenas um voltou, apenas um teve essa atitude, apenas um reconheceu, apenas um voltou para dar glória a Deus. Queridos, aqui esse texto a gente poderia falar tantas coisas, ele nos ensina muito, tanto, mas eu quero pensar um pouquinho com vocês nesse momento, que quando há gratidão, eu penso que como este homem que foi curado e que retornou para agradecer, ele tinha um coração agradecido. Ele já havia gratidão, não somente por aquele momento, mas ele reconhecia, o coração dele já era inclinado a agradecer, porque quando as pessoas não têm este coração inclinado para a gratidão, eles podem ganhar, eles podem receber cura, receber tantas coisas, tantos benefícios, mas eles não terão uma atitude de gratidão, como este homem que voltou. Nós não devemos esperar receber algo para agradecer. Não precisamos apenas esperar acontecer algo extraordinário ou algo que nós buscamos, que nós tanto desejamos para sermos pessoas gratas. Nós podemos e devemos sim agradecer por aquilo que nós já temos, por aquilo que nós já recebemos de Deus. E Ele já nos deu tudo, Ele não precisa nos dar mais nada, porque Ele já nos deu tudo, Ele já nos deu a vida e devemos ser eternamente gratos. Por isso, independente do que vai acontecer com a gente aqui, se vai acontecer aquilo que nós queremos, aquilo que nós tanto desejamos, né, planos que todos nós temos, mas
independente do que vai acontecer, nós devemos ter este coração cheio de gratidão. E eu quero deixar uma palavra para você, para mim, para o nosso coração. Seja grato, meu irmão, seja grato, meu querido, minha irmã, por aquilo que você é, por aquilo que você já tem, não ingrato por aquilo que você não tem. Seja grato pela sua família, seja grato pela sua esposa, seja grato, marido, pela sua esposa, pelo seu marido. Mesmo que você acha, mesmo que ele tenha ou ela tenha tantos defeitos, mas seja grato, porque o Senhor já te deu. É claro que você não pode se conformar com algumas coisas, tem tantas coisas que nós podemos buscar em Deus, transformação de vidas, milagres, mas uma coisa é certa, nós devemos ter um coração grato, e aonde há gratidão, o Senhor pode operar milagre, porque Ele conhece o íntimo e o mais profundo do seu coração. Filhos, sejam gratos aos pais, tantos filhos que não têm pai, não têm mãe, seja grato por aquilo que você tem. Pais, sejam gratos pelos seus filhos, que haja gratidão porque são bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Os filhos são bênção. Seja grato pela igreja, pelos irmãos, pelas pessoas que Deus permitiu você conhecer, que estão à sua volta. Seja grato pelas mensagens, tantas mensagens. Queridos, nós somos tão ricos em mensagens, em palavras, somos tão abençoados. Será que nós paramos, às vezes, para pensar quanta informação, quanta mensagem, quanta palavra de Deus nós recebemos, mas nós agradecemos por isso, por tanto alimento espiritual que o Senhor nos dá, que Ele permite, que Ele libera dos céus para que nós possamos nos alimentar. Quanta coisa boa, queridos, que nós podemos e nós temos motivo para sermos gratos pelo Senhor. Seja grato, querido, por tantas coisas que o Senhor tem feito na sua vida. Olha a sua volta, olha tantas coisas que Ele fez. Às vezes é mais fácil nós olharmos por aquilo que não aconteceu, por uma frustração, por uma decepção, e às vezes esquecemos tudo aquilo que já foi feito, tudo aquilo que já foi construído, aonde você chegou. Olhe para aquilo que o Senhor já te abençoou, que já te permitiu que você conquistasse, que você chegasse aonde você já chegou. Seja grato, querido, em todo lugar, em todas as situações. Tenha um coração grato. Seja grato no trânsito, seja grato na rua, no trabalho, com as pessoas que estão ali, mesmo sendo pessoas difíceis muitas vezes, mas seja grato. Há um propósito em todas as coisas, mesmo que às vezes você não entende, né? Nós, como seres humanos, muitas coisas nós não entendemos, e ao invés de nós agradecermos, às vezes é mais fácil acharmos os defeitos, reclamarmos, mas o Senhor nos dá uma oportunidade de sermos gratos, de agradecermos por tudo, porque Ele tem propósito em todas as coisas. Às vezes, aquela pessoa difícil que está lá, convive, que às vezes está no seu dia a dia, mas são pessoas que o Senhor permite para trabalhar na sua vida, para moldar alguma coisa, moldar o caráter seu, alguma situação Ele quer trabalhar na sua vida. Então, nós precisamos olhar com olhos diferentes, com olhos de gratidão, porque o Senhor é bom e Ele sabe tudo o que Ele faz. Seja grato no ônibus, seja grato, querido, aonde você esteja, seja grato, e a vida vai ficar muito mais fácil, muito mais leve, muito mais tranquila para se viver, porque aonde há gratidão, as coisas fluem de uma forma mais leve.
é mais gostoso, porque aí você não tem aquele espírito de insatisfação, sabe? Há uma gratidão, é diferente, e aí as coisas fluem com mais facilidade. Aonde há gratidão, até anotei, aonde há gratidão, há satisfação. Aonde há gratidão, as coisas têm sentido. Aonde há gratidão, as coisas têm sentido porque elas não estão sendo... Quando não somos pessoas ingratas, nós não somos egoístas, porque nós olhamos para o outro com um olhar de gratidão e nós vemos, nós nos colocamos muitas vezes no lugar das pessoas também, então nós enxergamos que nós precisamos e que nós dependemos uns dos outros. Então nós vamos olhar com olhar de gratidão, nós vamos dizer: obrigado, Senhor, por tudo, obrigado pelas pessoas, obrigado pelos relacionamentos, obrigado pelas dificuldades que o Senhor permite eu passar, para que eu possa crescer, para que eu possa aprender, e é bênção do Senhor na minha vida. Queridos, nós vivemos dias onde há muita ingratidão no meio, nos lares, no meio das famílias. Nós temos tantas coisas que tentam tirar os nossos olhos daquilo que é bênção, tantas coisas mesmo, que tentam desfocar os nossos olhos, o nosso olhar daquilo que é motivo de gratidão. E muitas vezes nós acabamos olhando para aquilo que é motivo de murmuração. Quando nós desfocamos os nossos olhos daquilo que é bênção, nós vamos enxergar somente coisas ruins. Nada vai estar bom. Na igreja nada vai estar bom. Em casa nada vai estar bom. Tudo vai estar ruim. Nós vamos começar a enxergar as coisas negativas. Então nós precisamos tomar cuidado com estas coisas para que nós não venhamos a desfocar o nosso foco, o nosso olhar de Jesus. Porque quando nós continuamos focando no alvo que é Cristo, o nosso coração vai ter gratidão por todas as coisas. Queridos, e há muita insatisfação no meio dessa geração. Há muita insatisfação. Insatisfação no ponto, quando eu falo insatisfação, é quando nada está bom. Tudo é motivo de reclamação. Nada está bom, nós olhamos para as coisas e só reclamamos. Não há gratidão, há pouca gratidão. Sabe? Quando nós olhamos... alguém olha para o seu corpo e fala: mas está muito ruim, eu preciso fazer academia e não sei o que, e tanta coisa. Queridos, uma coisa é certa: se você precisa fazer, é com foco na sua saúde, seja academia, seja cuidar da sua saúde, do seu corpo físico, da sua mente. Isso nós devemos e precisamos realmente, mas não por ingratidão, não por insatisfação. Devemos fazer por cuidar daquilo que o Senhor nos deu, que é o templo do Espírito Santo, mas não devemos olhar para aquilo que nós temos com um olhar de insatisfação. Esse insatisfeito com a parte do nosso corpo ou qualquer coisa que seja, né, que o Senhor te deu ou que você teve a oportunidade de adquirir. Mas seja grato, querido, seja grato, uma pessoa grata por tudo que você é, por aquilo que Deus já permitiu você conquistar. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que, por exemplo, uma forma da gente enxergar as coisas, querido, às vezes reclamamos da alimentação, da comida. Tem gente que pegou esse vírus do Covid e quando pegou nesse tempo não sentia paladar, não sentia cheiro. Querido, você já pensou? Você já glorificou a Deus?
porque você sente cheiro de comida, porque você sente o gosto. É tão gostoso quando você vai comer, vai almoçar, vai comer um alimento tão saboroso e você sente aquele sabor. Não é horrível se você vai comer alguma coisa e parece que você está comendo isopor? Quando você está doente, você não sente gosto. Queridos, nós não podemos deixar para valorizarmos ou agradecer quando nós não tivermos. Não seja esse tipo de pessoa ingrata, que não dá valor quando tem. Valorize aquilo que você tem. Valorize a pessoa que você é. Valorize e agradeça a Deus pelas pessoas que estão à sua volta, pela sua família. Agradeça a Deus em todo o tempo. E olha o que diz, queridos, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A palavra tudo significa no hebraico tudo. Então aqui, quando Paulo está dizendo em tudo dai graças, tudo, querido, é tudo. Não é por algumas coisas, não é por algumas coisas boas ou por aquilo que nós achamos que devemos agradecer. Não, querido. Dê graças ao Senhor por tudo. Em tudo dai graças. Seja no tempo de dificuldade, seja num tempo bom, num tempo onde você está, as coisas estão tudo bem para você. Aí é fácil você ser uma pessoa grata. Mas mesmo assim, há pessoas que mesmo tendo tudo, mesmo não passando por dificuldades, ainda conseguem ser pessoas ingratas. Eu fico pensando nessa situação desses leprosos que não voltaram para agradecer. Queridos, eles viviam uma vida de tormento, uma vida de tristeza, uma vida terrível de isolamento. Eles não viviam, eles vegetavam, eles andavam perambulando, uns encostando sobre os outros, caindo. Meu irmão, você consegue imaginar? E agora eu não consigo entender algumas coisas, sabe? Quando a pessoa ela é abençoada, quando uma pessoa ela recebe a cura, quando de repente ela já não tem mais aquela dificuldade e ela tem motivo para ser uma pessoa que tem gratidão por aquilo que o Senhor fez, meu irmão, e às vezes aquilo parece que a pessoa faz totalmente ao contrário, sabe? E aqui nós vemos uma proporção de 10:1, de 9:1. E eu pergunto para você, qual é a sua atitude? Qual é o seu coração nesse momento? Será que qualquer vento de dificuldade, qualquer situação que passe pela tua vida, você vai achar motivo para não ser uma pessoa grata? Como eu iniciei essa mensagem dizendo que nós não precisamos receber algo para sermos gratos ao Senhor, porque Ele já nos deu aquilo que nós não merecíamos. Nós devemos ter este coração grato, mesmo sem receber mais nada, mesmo sem alcançarmos alguma coisa a mais, mas mesmo assim sabemos que o Senhor ainda tem misericórdia e Ele é tão bom para conosco que Ele não nos permite passarmos por dificuldades e passarmos sim, mas não continuarmos nela. Mas devemos ter o coração grato, não por aquilo que Ele ainda vai fazer, que nós cremos que Ele sempre fará, mas devemos ter o coração grato por aquilo que Ele já fez. Querido, eu quero deixar essa mensagem para você, que você possa ter um coração cheio de gratidão. Se você tiver alguma dificuldade em ser grato, olhe, eu quero convidar você a olhar para a cruz de Cristo. Olhe para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que você vai ter muitos motivos de gratidão, porque Ele, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Filho de Deus, Ele se fez carne, Ele se fez homem,
Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele escolheu renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, por amor a mim e a você. Não porque você merece, não porque você é merecedor, não, mas por misericórdia. Ele desejou, ele teve a iniciativa, ele quis, não porque mataram, não porque crucificaram, mas porque ele teve, como que eu posso dizer para você uma palavra? Ele se entregou, porque ele já te amou. Ele sabia que não tinha outra solução se não fosse a cruz, se não fosse a morte, um sangue do justo vertido na cruz para pagar os nossos pecados. Então, você não merece, mas Ele te deu. Você não merecia, mas Ele te deu. Você não é bom o suficiente, mas Ele te perdoou, mas Ele te salvou, mas Ele morreu por você, mas Ele te ama e Ele não desistiu de você. Por isso você pode sim ser grato a Ele por aquilo que Ele fez, pelo grande amor dele na sua vida. Eu quero deixar essa mensagem. Pense nisso, reflita nisso, carregue isso com você e não permita que nenhuma adversidade, que nenhuma situação difícil te afaste, que tire do seu coração esse espírito de gratidão. Que nenhuma dificuldade e que também nenhuma situação ou nenhum conforto dessa vida, nem um dinheiro, nem algo que você conquiste, grandezas e tantas coisas que possam acontecer boas na sua vida, que nada disso te tire a humildade e a gratidão do seu coração. Quero deixar essa mensagem para você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz e que haja gratidão do Senhor no seu coração e no coração da sua família. Em nome de Jesus. Amém.